Eu entendo que o Estado não precisa ser dono de nada, mas a gente não pode ignorar, e esse era o ponto, que existem poderes externos organizados com interesses no nosso território, lógico. e eles, para a gente se defender deles, a gente precisa de um Estado forte. Porque você aqui conversando com a Pietra, a gente não vai conseguir se defender dos Estados Unidos da CIA, do FBI. Não Sim. vai. Então a gente precisa ter um Estado forte. É uma necessidade de sobrevivência do mundo moderno. Quando você fala em Estado forte, se você está falando em forças armadas fortes... Capacidade de proteger a soberania do territorial. Não, isso eu acho interessante. E mental. Não, mas Isso é bem isso, conservador, Mas aliás. isso tem a ver com forças armadas. Muito mais. Pega os Estados Unidos. O maior gasto que ele tem com servidor público são as forças armadas. Tem um motivo para isso. É mais de 1.300.000 É por isso que eles falam que o militarismo soldados. é a direita também, né? Porque o país só é independente se ele for forte. Concordo, armado. Não Não digo senão nem ninguém forças armadas. Se o respeita. cidadão puder ter arma. Por isso que não querem que o cidadão sim. tenha arma. Porque aí ele vai Exatamente. começar a ter mais Claro. direitos. Você tem arma, Mas Monark? você tá vendo? A Não gente tava tenho. falando do conceito de Quer direita e comprar? esquerda. Quero comprar. Olha A gente aí. tá falando do conceito de direita e esquerda. Você tá vendo como a esquerda, /Lula, PT, estão muito mais alinhadas com tudo isso que você é contra, que é a isenção da nossa soberania nacional, do nacionalismo, do patriotismo, tudo, para poder se aliar a essas forças globais que você tanto tá criticando hoje Por em isso dia. que eu acho o Bolsonaro menos nocivo do que o Lula. Porque mas o Lula vai claro. abraçar essa bandeira Exatamente. Ele internacional. abranda muito. Ele não quer falar que vai meter o 22 no dia 30. Não, eu não vou. Pior que eu não vou Gente, votar. como Eu não tem vou uma votar. musiquinha. Ele Vai- sai você pela não vai votar? tangente. Não vou votar. Eu entendo. Posso falar uma coisa? Você tá Eu entregando pra entendo esquerda, você né? pelo Sabe? seguinte. É um Não. votinho só. Não. Mas essa mentalidade Não, não é que saiu agora o pode, post do não pode. MBL. Caralho. Eu vi o post do MBL que saiu e eu entendo que você tem amigos e você deve ser constrangido por amigos nesse sentido. Oprimido por esses amigos. Constrangido. Não, cara, eu nem votei no Kim. O teu amigo, Eu o não votei no Marinho, Kim. o Marinho tá no evento lá do Lula de apoio. Ele já caiu a máscara. Bom, Tô brincando, nem Assim sei se ele é seu como todo amigo. MBL. Mas eu falei. Tô brincando. é que tipo, Mas a galera vamos falar fica... uns nomes, nada a ver, pra ver, ver o que dá. Não, eu falei pra porque viralizar. acabou Vamos de sair, soltar mais nomes, acabou de vai. sair aqui o tweet Eu dele no gosto do evento André do... Marinho, já conversei com ele várias Sim. vezes. Mas como eu gosto de você, tô conversando. Gosto de você. Não, sim. Eu gosto de Gosto tenho... da e gosto de batata. né? Não, mas eu uma não coisa é tenho- fato, eu não sou Monark. um Uma cara- coisa é fato. Eu gosto de política, mas eu não pertenço a grupos políticos. Não tem problema. Mas eu também só não. acho o Nunca seguinte. tive partido, grupo, você nada. você Sim, faz o que você quiser com o seu voto, Só tá amiga tudo do certo. Marco, só do Marco. Yes. A gente, esses lobos solitários. Lobos solitários opressores. Para mim, a mensagem que eu gosto de dar é a seguinte: quem votar nulo, branco ou não votar vai contribuir para a volta do Lula. Ponto. Essa é a Ponto. verdade hoje. Ele Porque poderia não... votar no Lula, né? Ele tá contribuindo pra volta do Bolsonaro também. Quem? Se o cara ia votar no Lula e deixou de votar. A esquerda é mais militante. Ah, não, a né? esquerda milita melhor. A esquerda teve um desempenho nesse primeiro turno igual ao segundo turno da eleição passada. Entendi. Então eles conseguiram carregar muita gente. E isso me causa espécie, porque o Lula não tem programa de governo, não abriu o programa de governo, não abriu o ministério. A gente sabe que ele está negociando um monte de acordo por fora, com o empresário, com a Globo, com um monte de pessoas prometendo mundos e fundos de grana para esse pessoal. Tudo dinheiro público, tudo dinheiro do nosso imposto, que a gente hoje tem no BNDES para pequeno empreendedor, pequeno empresário, isso Bolsonaro. Tudo que a gente fez em termos de revitalização das estatais, com a volta do Lula, vai cair no colo de gente que já foi presa. Pessoal todo do PT. Secretário, diretor financeiro, tesoureiro, presidente, vice-presidente. Esse pessoal já foi tudo capa de jornal de ir para cadeia por escândalo de corrupção, fundo de pensão, petrolão, mensalão. Quer dizer, eles não sabem governar de outra forma. É por meio da corrupção. E daí entra naquela velha história de mulher de bandido, né? Você fala, ele mudou, ele tá mais bonitinho. Hoje volta Agora vai ser vai diferente. voltar a chover picanha. E é uma bobagem isso daí. Porque nunca choveu picanha. Sim. Nossa, sim. essas retóricas estão muito bizarras, ridículo. aliás, né? Em relação à ridículo. educação, Tem em que ser relação muito a trouxa, tudo. desculpa, pra acreditar numa barbaridade dessa. Não dá, é Que uma na coisa de época louco. o índice de analfabetismo caiu. Mentira, cara. Só, sei lá, digitar educação, analfabetismo Brasil 2010, você vai ver que era, tipo, 10 vezes pior do que tá. Entendeu? É incrível como os caras ficam martelando a máxima nazista, né? Tipo, uma mentira contada 1000 vezes é só na verdade. E tá acontecendo isso. A gente tá vendo na frente dos nossos olhos. Isso acontecendo todos os dias. A mídia Por isso que repetindo, eu falo. jornalistas repetindo coisas sem embasamento nenhum. Quem se abstém desse processo eleitoral contribui
para uma pessoa notoriamente nociva. O Bolsonaro, você pode ter 1 milhão de discordâncias dele, mas não tem escândalo estrutural de corrupção no governo, houve uma revitalização da economia em discrepância com todos os países do mundo que hoje enfrentam recessão técnica e inflação. O Brasil não está vivendo isso, graças à agenda econômica do Paulo Guedes, que o Bolsonaro abraçou. Você tem o Ministério da Infraestrutura também, né, fazendo obra, inclusive sem grana, conseguiu entregar um monte de obra nesses últimos 4 anos. Sabe, tem muita coisa boa acontecendo e o grande problema é esse. Como 90%, 95% da mídia é corrupta, da imprensa, as pessoas elas caem na manchete. É porque eu não gosto do jeito que ele tweetou. O Ele é jeito que grosso. ele fala é feio. E ele não fala nada demais. O que o Bolsonaro falou nos últimos 4 anos que é demais? Acabou, porra? O cara tá puto que um monte de jornalista desgraçado fica enchendo o saco dele e daí ele vai lá, se destempera porque nunca existiu ativismo judicial como existe hoje no Brasil. É verdade. E daí o cara vai lá e fala, Prendendo porra, meu, a não base aguento eleitoral, mais a isso. base- Chama o cara de canalha e daí agora ele é o vilão. Aí você Não, chama de vilaniza o cara. genocida, Eu acho que pegou nazista, mais fascista. foi pela causa da vacina. Né? Ele fala, é uma gripezinha. Usa Cara, mas Covid. e daí? todo mundo É uma falava fala. isso. Cara, Qual é o senhorzinho lá da Globo? O Qual? Jairo? Não, não é Jairo. É, porque as retóricas foram mudando, né? De acordo Sim. com os interesses da mídia também. Os Então, no prefeitos quiseram começo. fazer carnaval. Exatamente. Então, Aí vem falar do isso- Bolsonaro. Os caras isso quiseram era mais fazer bizarro. carnaval aqui em São Paulo. Eu fui. Era a Aliás, eu odeio hipocrisia. carnaval, mas eu fui. Não, eu não gosto. Só pra. Eu me só pra empolguei. educar. Deixa eu baixar a pressão. Eu não tô nem falando com ele. Eu tô falando com o debatedor aqui, ilusório. Desculpa, Monarca. Não. Tá certo. Não, tem que ser espontâneo. Porque ficou muito descarada a má intenção da mídia quando ela começou a pivotar essas retóricas, entendeu? De acordo com os interesses do momento. Sim, de sim. acordo com um determinado político que ela estava defendendo. Então, se ela estava contra o Bolsonaro querendo endossar o Dória, ela falava do fica em casa. Sim, né? sim. E, aí, E daí toda tem o aquela- Bolsonaro sem ar. Fazendo Putz, falta de ar. mas que babaquice Aí cortam aquilo, um trecho né? dele Não, e ele ó. tava falando do Mandetta, que tinha instruído as pessoas a só ir no médico quando estivesse sentindo falta de ar. Exatamente. Sim, ele Então, não quer tem- dizer, foram E ele recortes nunca de foi trechos. contra a Eu sei. vacina, Quando cara. você O tira cara o falar que não contexto tomou das Você fizeram a coisas. mesma coisa comigo, eu É. entendo. É, eu bem-vindo. entendo. Eu Sacanagem. entendo o que Bem-vindo. aconteceu. Só que daí passa na Globo, ad eternum. Ad eternum. Sim, que ele é o presidente e essa é a arma deles. E eles vão Globo usar e em... intelectuais ungidos. Sim. O Da que me Folha. incomoda mais, né, a mídia, a gente já sabe que tá zoada, já tá corrompida, já tá assim. A gente sim, mas a galera não. A galera não, mas o que me incomoda é ver intelectuais caindo nessa. Entendeu? Intelectuais da direita, teoricamente, entrando nessa e endossando esse discurso. O cara fala assim, não, mas espera, tá errado. Você não é o cara que defende as liberdades, você não é o cara que... não, mas o cara... Entendeu? E aí embarca nessa. Isso é o mais preocupante, eu acho. Sabe o que o esgoto bolsonarista fez no dia 7 de setembro? Foi tirar foto com o Piperno, que ninguém teoricamente gosta, que debatia comigo todos os dias na Jovem Pan, porque, mesmo sem gostar dele, falava, pô, eu não gosto de você, mas você é um cara legal. E daí você vê retórica de, com todo respeito ao Luiz Felipe Pondé, falando, não, porque o esgoto do bolsonarismo... Você fala, cara, o que é o esgoto do bolsonarismo, cara pálida? Cadê esse esgoto do Bolsonaro? Tem a Jovem Pan, a única empresa de comunicação que tem lá debatedor de direita, debatedor de esquerda, comentaristas, né? A redação mais de esquerda, normal, como qualquer redação no Isso é Brasil. engraçado, todo mundo fala Jovem Pan direita. Cara, não, a redação é majoritariamente esquerdista na Jovem Pan. Mas eles não Assim parecem, como a pelo diretora- menos, as Só matérias. você Cara. leu o GC. GC, eu não... Já leu o GC? Não, não. A arte da semiótica, meu caro. Ler o GC. Não, são sutilezas. Às vezes eu tô lendo o TP, eu não sou mediadora, mas às vezes eu tô lendo todas e todos. Construção. Esquerda. Ah, é? Quem Entendi, faz? entendi. claro. Não, e tem a maneira Não, como e tá a tudo matéria é bem. E encapsulada. tá tudo bem. Isso não é um Também. problema. Mas assim, a gente tá falando que é o único que abre espaço Não, para as que bom duas. que tem a esquerda Mas ali, o que vai senão vira contra Globo, que todo... só tem esquerda e não tem direita, né? Não, eu acho Só que que eu tinha... vira Globo ao contrário, se só tiver direitista lá, né? Na Jovem Pan. Não. Viraria, não, Porque não tá o virando. compromisso dos conservadores É com a verdade, não é com a militância das pautas Se deles. acontecer alguma né? coisa que eu acho que Com não as é verdade, liberdades. você não vai me ver defender de maneira tão efusiva que nem eu fiz agora. Não, E não é porque eu estou perturbado ou com algum tipo de cegueira ideológica. É porque a gente até agora não apresentou, por exemplo, um fato que eu posso falar, pô, isso daí foi feio, isso daí não foi legal. Mas se tiver, eu vou falar. Agora, também tem uma questão de prioridade. Eu não vou ficar... como é que é? Tem aquele cara de direita que pega, assim, o jogo, no final do segundo tempo,
tá 1-0 pro adversário, e daí o cara vira e fala, não, mas porque o Bolsonaro, e começa a elencar um monte de probleminhas. Então tem senso de proporção que muita gente não tem. Mas você acha que o Bolsonaro só teve probleminhas? Tipo, eu entendo que ele é melhor do que o Lula, tá ligado? Porque o Lula é o cara que literalmente saqueou o Brasil no maior esquema de corrupção da história da América Latina, que quem sabe do mundo. Do mundo. Então, não é um... Ocidental, pelo menos. Tipo, o Lula, na minha visão, é um mafioso histórico. É uma lenda. O Lula é uma lenda da minha do visão. mal, É tipo Al Capone, esses caras que vão ser lembrados Nossa, o Al Capone é fichinha perto do Lula. Tá? Então, o Bolsonaro é melhor. Mas se a gente olhar pro Brasil do Bolsonaro, ele não é um Brasil moderno e não é um Brasil que tá crescendo ao ponto de competir de igual para igual no mundo geopolítico atual. A gente tá há 4 anos com o Bolsonaro. O PT ficou... Vamos considerar, porque a gente considera que a esquerda a gente coloca ficou... PT e PSDB mesmo. Desde o quê? Ficaram 16 anos no poder. Cara, é muito tempo. Imagina, 14, aqui 16, 14, PT Temer, 14, fora FHC, Lula, né? Desculpa. FHC. Esquerda ainda. Teatro das Tesouras, nem sabe que tá todo mundo junto. Mas, cara, não dá. O sistema, a nossa burocracia não permita que nenhum milagre seja feito em 4 anos. Ainda mais no mandato, né, onde a gente teve 2 anos de fica em casa, né, de pandemia, imagina, fora as questões globais, né, guerra na Ucrânia e tal. Cara, Você tem que se colocar no lugar humanamente dele. impossível. Todo mundo que se colocar no lugar do Bolsonaro vai entender o que aconteceu nesses últimos 4 anos e não deixa de votar nele por causa disso. Nunca. Porque você tem... É um cara que, como nunca na história do nosso país, teve um político, cargo majoritário, presidente da República, que comprou a briga contra a Globo. Me fala um. Eu não sei. Não teve. Brizola não comprou porcaria de briga nenhuma. Teve. Então, você pegou o maior player do mercado e falou, não vou abrir BNDES para você, a verba da Secom, eu vou, dos 4,5 bi que tem, eu vou só usar 400. Vou enxugar essa porcaria aqui. Então, você secou a fonte desse pessoal. Aí você vai e começa a empurrar uma agenda contra o sistema. Estatal, eu não vou ficar dando estatal para político fazer o que quiser. Vamos revitalizar, Guedes. Vamos profissionalizar. Dizem que a Eletrobras não foi uma boa privatização. Foi uma ótima privatização. Toda privatização é boa, cara. O governo colocou quantos bi para dentro? Não. Acho que foram 40 bi. Vou dar um exemplo de privatização. Não, peraí, calma lá. O governo colocou 40 bi da Petrobras, da Eletrobras. Como assim colocou? No caixa. 40 bilhões de reais. Mas, como que não foi bem sucedida? Mas a privatização, se ela é boa ou não depende só da quantidade de grana que a gente recebe. Cara, mas aí você vai cair no papo de qualquer esquerdista. Valia 400, não valia 40. Não tô falando nem em matéria de dinheiro. Não, mas o sistema, a forma como funciona a coisa internamente é completamente diferente. Não dá pra comparar. Eu já fui funcionária pública, eu já trabalhei no setor privado, no público, Cara, não dá pra você comparar a má vontade de um funcionário público, e eu generalizo sim, porque, eu vi como funciona o rolê, do sistema privado. Não dá. É outra forma. O sistema público não te incentiva a ser um bom funcionário, independentemente do cargo que você exerça, né, dentro da hierarquia. Entendo. Então, isso por si só já é uma grande desculpa para você querer que privatize. Porque se der errado, tchau, lindo, você vai. E outra, se você fez merda, tchau. É que eu não tô falando contra a privatização aqui. Eu tô falando o seguinte, existe privatizações e privatizações. Existe a maneira certa de você privatizar um ativo do Estado. E existe a maneira errada. Sim, se ele quisesse privatizar de qualquer jeito, teria privatizado. A agenda do MBL eles tiveram que fazer concessões, penduricalhos. Colocaram penduricalhos no processo de privatização. É ruim? Cara, a teoria política da real política, né, da política nossa, de carne e osso, são diferentes. Você quer governar, você quer privatizar, você vai ter que fazer, sim, algumas concessões. Vai doer? Vai. Mas você tinha Rodrigo Maia jogando contra. Você tinha um monte de gente jogando contra no Congresso. Aí você tem os tribunais jogando contra também. E a mídia jogando contra. E o TCU jogando contra. Você fala, TCU é um órgão técnico. Uma ova. Imagina. Uma ova. Totalmente politizado. Com várias indicações de petista lá dentro também. Então, quando você tem que enfrentar esse aparato, assim, a maioria das pessoas desiste. Tem muita gente que, se tivesse sido eleita que nem o Bolsonaro, teria renunciado já.
É muita dor de cabeça. Deve ser estressante pra Você caralho. imagina, o cara não é corrupto, recebe um salário de 20 pau, 25 pau por mês. Pra aguentar isso, Não parece pagar bem mesmo, não. difamação diária. Fora que querem por prender minuto o cara, de difamação. né? Sim. Então, quer dizer, acaba com a e aqui eu não saúde tô do querendo. cara. Eu não quero que fique parecendo que, não, pô, o Marco Antônio é ultra-bolsonarista. Não, eu tô defendendo uma pessoa que tá fazendo o que é certo e ela tem que fazer concessão. Se você se coloca no lugar dele, você não ia conseguir ou jogar o jogo ou fazer um centésimo do que ele fez. Tudo bem, mas... Mas isso que a gente não tá nem entrando no âmbito que também deveria Por isso que eu ser tiro o chapéu muito caro pelo que pra conseguiu gente. ser feito, mesmo com guerra e mesmo com pandemia. Mas a gente sempre Esse é bate o ponto. no âmbito econômico, sem dúvida nenhuma, assim, pra mim é uma não discussão o quão o Guedes foi genial. Agora... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.